Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. O que exatamente se espera que um estudante do ensino fundamental saiba de matemática? Será que existe um padrão, uma régua oficial para medir isso no país inteiro? Pois é, essa pergunta tem sim uma resposta oficial. E essa resposta é muito mais do que uma simples lista. Ela funciona como um verdadeiro guia para todo o nosso sistema de ensino. É o que define as competências que realmente vão ser levadas em conta na hora da avaliação. Então, nesta análise, a gente vai navegar por esse mapa da matemática. Primeiro, vamos entender o panorama geral. Depois, a gente mergulha no que se espera do quinto ano, olha os alicerces que vêm lá do segundo ano, discute o que essa avaliação não consegue medir e, claro, porque tudo isso é tão importante. Vamos lá. Esse tal mapa que eu comentei é o que se chama oficialmente de Matriz de Referência do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É esse documento que, no fim das contas, dita as regras do jogo, sabe? Ele estabelece o que vai ser cobrado nas avaliações nacionais. E só para deixar bem claro, tudo que a gente vai conversar aqui é baseado diretamente nos documentos oficiais que definem esses fundamentos. A nossa fonte é essa aí. Mas afinal, o que é essa tal de matriz de referência? Bom, pense nela assim. Ela não é o currículo da escola, ou seja, não é o cardápio completo de tudo que se ensina. Na verdade, ela é a lista do que vai cair na prova. É um recorte que detalha as habilidades mais práticas, os chamados descritores, com um foco total em uma única coisa, a capacidade de resolver problemas. E aqui está o pulo do gato, a filosofia por trás de tudo. Essa citação resume perfeitamente a ideia. O conhecimento matemático só ganha vida, só faz sentido quando é usado para resolver desafios reais. A proposta não é decorar fórmulas, mas sim usar a matemática como uma ferramenta para entender o mundo. Certo, então vamos ao que interessa. O que se espera de um aluno do quinto ano? As habilidades avaliadas são divididas em 4 grandes temas. Vamos passar por cada um deles agora. O primeiro tema é espaço e forma. Aqui a gente está falando de raciocínio espacial. É sobre saber se localizar num mapa, conseguir imaginar como um dado fica todo aberto, sabe, planificado, ou então identificar as características de uma figura, tipo os lados paralelos de um retângulo. Aí vem o segundo tema, grandezas e medidas, que é pura vida real. Aqui, a avaliação quer saber se o estudante consegue resolver problemas do dia a dia, coisas como usar medidas de distância e peso, calcular quanto tempo dura um filme ou algo super comum, lidar com dinheiro e troco. Agora sim, chegamos no que muita gente considera o coração da matemática, números e operações. Esse tema é gigante. Vai desde entender como os números se organizam até, claro, dominar as 4 operações básicas. Mas não é só isso. Também entra a capacidade de resolver problemas com lógicas diferentes e até uma introdução a frações e porcentagens básicas, como 25% e 50%. E por último, mas não menos importante, o quarto tema, tratamento da informação, que, vamos combinar, é basicamente a alfabetização em dados. É a habilidade de olhar para uma tabela ou para um gráfico e conseguir tirar uma informação dali. Uma competência que hoje em dia é fundamental. Mas é claro que para um aluno do quinto ano chegar nesse nível, toda uma construção precisa ter sido feita bem antes, né? Por isso, vale a pena a gente voltar um pouquinho e dar uma olhada nos alicerces, no que é esperado lá no segundo ano. E olha que interessante, a estrutura para o segundo ano é um pouco diferente. A matriz se divide em 2 eixos. De um lado, o eixo do conhecimento, que é basicamente o que o aluno precisa saber. Do outro, o eixo cognitivo, que é o como ele usa esse conhecimento. É a junção do saber com o saber fazer. Bem legal, né? Agora, um ponto de atenção que é muito, mas muito importante mesmo. É fundamental entender que essa matriz de avaliação não é a mesma coisa que o currículo da escola. A matriz é um recorte. Pense nela como uma fotografia focada em alguns pontos específicos. Esse slide deixa essa diferença bem clara. A matriz de referência foca naquilo que dá para medir de um jeito objetivo num teste padronizado para milhões de pessoas. Já o currículo escolar, ele é o universo completo do aprendizado. Inclui debates, projetos, criatividade, coisas que simplesmente não cabem numa prova de marcar X. Quer um exemplo prático? O próprio documento oficial dá um ótimo, o cálculo mental. Todo mundo concorda que é uma habilidade matemática super importante, mas como é que se mede isso de forma justa numa prova de múltipla escolha para o país inteiro? É muito complicado. Por isso, o cálculo mental acaba ficando de fora da matriz, o que não significa de jeito nenhum que ele não deva ser trabalhado em sala de aula. Então tá, depois de vermos tudo isso, a gente chega na pergunta final.
por que essa matriz importa tanto? Qual é, afinal, o papel de ter esses padrões de avaliação para o Brasil inteiro? A gente pode resumir a importância dela em 3 pontos essenciais. Primeiro, ela cria um padrão nacional, uma régua única para todo mundo. Segundo, ela dá um norte para o ensino, mostrando quais habilidades de resolução de problemas são vistas como prioridade. E terceiro, e talvez o mais importante, ela funciona como um termômetro, um diagnóstico para o sistema de ensino. Ela não é um manual de instruções completo do que ensinar. E essa discussão toda nos leva a uma reflexão final, que vai além do papel. Se a gente entende o que a prova mede, mas também o que ela deixa de fora, a grande pergunta fica: é como nós, como sociedade, equilibramos esses dois pratos? De um lado, a necessidade de ter um padrão, de avaliar. Do outro, a urgência de formar estudantes com pensamento matemático que seja criativo, que seja crítico, que seja profundo, algo que teste nenhum no mundo consegue capturar por completo.